Plano de classificação de documentos arquivísticos e a teoria da classificação. Uma interlocução entre os domínios do conhecimento. Introdução. Esta pesquisa tem como objetivo estudar a análise de alguns princípios que são aplicados aos planos de classificação de documentos arquivísticos, relatados na literatura arquivística ou presentes em sites de arquivos que serão vistos a partir da teoria analítico-sistética, ou seja, da teoria da classificação facetada, tem sido uma do referencial marcante nas discussões da organização do conhecimento. Para isso consideramos dessa forma acentuada em determinadas fundamentos de teorias de classificação da faceta, que sustenta as discussões no âmbito da organização do conhecimento e, em particular, sobre as línguas documentárias notacionais nos discursos de representação ou análise documentária. É uma pesquisa de natureza bibliográfica e não tem como a intenção de realização de estudo empírico. Diante disso, tentamos praticar a interlocução entre as áreas da ciência da informação, da biblioteconomia e arquivística, nesta última instância do domínio é a gestão de documentos, que nos tange sobre os instrumentos da gestão, tais como o plano de classificação, documento arquivístico e tabela de temporalidade. Documento do Manual de Gestão de Arquivística e Documentos enfocaremos aqui o primeiro instrumento citado. Cabe recordar que no século XIX o livro Acesso de Livros de Acesso Distantes e Bibliográfica que impulsionou os procedimentos classificatórios que possibilitaram a organização dos livros por assunto, mas não por sistemas filosóficos ou práticos, permitindo o entendimento do usuário pela organização dos livros adotados nas bibliotecas, uma vez que a demanda do interesse do usuário encontrava-se nos assuntos que podiam ser localizados nos livros que constituíam base de sistematização do primeiro sistema de classificação das bibliotecas. Portanto, a palavra para Barbosa, em 1996, página 13, assim que surgiram os grandes sistemas de classificação, muitos dos quais, como os demais, são modificados até hoje usando as bibliotecas, como por exemplo a classificação decimal de Dewar. É considerado um sistema de classificação enumerativo. Temos aqui então a ideia prática de circulantes na sociedade do século XIX, quanto ao acesso ao uso de documentos, e a ideia também chega aos arquivos em consequência, a literatura arquivística, mais uma linha de tempo diferente da biblioteconomia. A crescente preocupação com os arquivos públicos que perpetuam a memória coletiva social através da preservação dos seus acervos documentários, posterior ao acesso que levou a adotar a prática de recursos sistematizador a elaboração de instrumentos de pesquisa, a fim de permitir que os mesmos fossem facilitadores e mediadores de informação sobre o conjunto documental, além que fornecessem informações sobre os pontos de acesso para documentos, ou seja, para o uso de instrumentos de pesquisa para acessos aos documentos. Propostas e teóricos para metodologias. No contexto arquivístico, a elaboração do emprego de plano de classificação estão situados na fase de corrente dos documentos, de modo que auxilia a racionalização do procedimento para a gestão documental institucional e, por fim, que integram a política de informação de arquivos, que sejam estas de natureza política privada. O plano de classificação do documento, nomeada também como literatura da área do Código de Classificação de Documentos de Arquivos, entre outras denominações, à luz das verberetes dicionarizados nas fontes abaixo, e ele é assim definido: um esquema de distribuição de documentos em classes de acordo com os métodos de arquivamento específicos elaborados a partir de institutos estruturais de funções de uma instituição e da análise de arquivo por ela produzido. Expressão geralmente adotada por arquivos correntes. Arquivo Nacional 2005, página 132. Esquema pelo qual processa a classificação de um arquivo. Camargo Belotto, 1996, página 60. Como mencionado, o plano de classificação de documentos de arquivos é desenvolvido para ser aplicado já na fase corrente de documentos de arquivos,
sendo, portanto, um instrumento de trabalho usado para classificar todo e qualquer documento produzido e recebido de um órgão, exercício de funções e atividades. Seu objetivo é agrupar documentos sobre o mesmo assunto, representado por uma noção, codificação, e também implica na organização física de documentos de arquivamento para sua busca e exploração nacional. A expressão do assunto ou tema analisado, considerando-se o conteúdo de documento logo uma ideia de conceito, será adotada por termos de notações nos planos de classificação e termos de notações as descrições do assunto correspondentes. Já as listas de cabeçalho assunto tesauros e vocabulários controlados encontraremos os termos autorizados para uso do sistema arquivístico. No entanto, a ideia do assunto deverá ser vista de modo lato, pois no plano de classificação de documentos de arquivo, os assuntos estão presentes em diversas classes, subclasses do esquema. A disposição da hierarquia de classes pela divisão de cadeia reflete a estrutura de funções de atividade de instituição. O assunto poderá ser uma disciplina ou como um tópico de conhecimento de espaço geográfico da época do período do tempo cronológico. Pessoa ou instituição de maneira secundária do assunto poderá ser completo com a indicação de uma forma intelectual de presença e física. Baseando-se na ideia do assunto da teoria de classificação da facilitada, podemos entender que a declaração do assunto de um documento poderá ser manifestada pelo menos duas facetas ocultas do produto, ou por parte do produto, que seja um processo de operação de atividade material, agente, instrumento, propriedade, lugar, e tempo e forma. Então essas facetas podem também ser usadas para estruturação de classificação bibliográfica, tesauros, odontologias e demais instrumentos que visam a organização do conhecimento em ambientes eletrônicos ou eletrônicos, não eletrônicos, eletrônicos. Em uma suposição teórica, podemos concluir que os planos de classificação de documentos arquivísticos realizados pela estrutura funcional deverão refletir uma forma intensa do assunto resultante pela faceta de ação. Poderão ser determinados documentos que será melhor representado pela junção do assunto, principais de assunto complementares do sistema de classificação bibliográfica, o CCD e o CDU. Entre eles tem como os seus. Pode, né? Negócio? Os seus princípios e possibilidades de interação entre os temas do CCD, que concerne a relação entre as classes e as subclasses das tabelas auxiliares. O CDU é a relação entre as classes e subclasses das diferentes hierarquias dessas tabelas analíticas especiais e das tabelas auxiliares comuns. Diante disso, da ordem da citação do assunto e ordem de combinação de assuntos e ordem de sequência seguida de anotação ao se classificar determinar a chave de entrada para a anotação, isto é, de ordem de combinação de termos, assuntos e suas notações de assuntos serão os principais e virão em primeiro lugar a classificação principal, em que os assuntos serão complementares e secundários, virão em segundo lugar em classificações secundárias, pode ser administrativas da quantidade ambiental, notação de indústrias químicas, notação São Paulo, década de 90, portanto, fica claro que a ordem da citação e ordem de combinação desse assunto será representado pelas suas respectivas notações, das quais os tipos de relacionamento entre as notações do assunto, em relação do combinado entre o assunto, ou seja, entre os conceitos de um princípios fundamentais da teoria da classificação, quando aplicáveis no princípio de faceta, na construção do esquema. É melhor pegar a faca grande, viu? De classificação e descrição de assuntos, que resulta então que denominamos de relacionamentos entre o assunto e entre as classes. Não observamos os planos de classificação de documentos arquivísticos na aplicação desse critério. Os sistemas modernos ditos sistemas de faceta tentam incluir a ideia de faceta, não elaborados à base de conceitos simples e grande importância ao relacionamento atribuído ao ato de classificar a tabela e construir símbolos de classificação pelo relacionamento de conceitos originários de diversas facetas. O primeiro passo teórico para o metodológico a ser dado da elaboração de plano de classificação de documentos arquivísticos delimita a constituição do sujeito criador da documentação arquivística
respostas para questões práticas, como delimitar o fundo arquivístico que pode ser buscado nos trabalhos clássicos de Tuchet e a seguir os possíveis critérios que poderiam ser adotados nos planos de classificação para sua elaboração funcional e estrutural. O primeiro corresponde às funções de uma entidade coletiva, sendo procedimentos tradicionais mais usados nos arquivos. O segundo refere-se a divisões, aos setores e aos departamentos de uma instituição, apesar de ser menos usado em alguns profissionais da área. Considero que talvez possa refletir melhor alguns aspectos das exigências de classificação arquivística. Esses critérios serão discutidos em sequências desse artigo. A escolha da base da divisão. A elaboração do plano de classificação de documentos arquivísticos do autor de Souza, Elion, interfere nos princípios de proveniência e seus dois níveis de desdobramento, no respeito ao ponto de ordem original e à base de todo o trabalho de classificação de arquivos. Por fazer seu bojo, de necessidade de conhecimento do sujeito criado ao arquivo requer que a pessoa física jurídica e auxilie a entender claramente este enunciado, pois para a primeira elaboração de um plano de classificação adequado exige que tenha uma visão do conjunto de documentos a classificar e, para tanto, o primeiro caso a ser dado a fixar os limites externos do conjunto, o que só é possível considerar através da aplicação do princípio de respeito de fundos ou proveniência. É enfático neste ponto ao afirmar que o plano de classificação oferece prova tangível da aplicação do princípio do respeito do fundo do arquivo. A importância da posição conceitual de Daron sobre a possibilidade, a partir do princípio da proveniência, da elaboração de um plano de classificação de documentos arquivísticos foi retomada segundo Elion. Portanto, os autores canadenses Finney sendo o primeiro propôs de maneira a operacionalizar o sistema de classificação, distinguindo-se das duas categorias de funções desempenhadas pelas empresas, a saber, delegado de atividades por meio comum da maioria das empresas, e outras seriam atinentes às atividades fins específicas a cada organização. Por sua vez, cada categoria apresentada em divisões segundo as quais seriam distinguidas de maneiras hierárquicas em funções de classes e subdivisões, atividades e subatividades, divisões de nível inferior, necessário que poderia ser ainda introduzida três tipos de divisões e subdivisão, uniforme de acordo com a natureza do documento de subdivisão, específica subdivisão normativa, no material de classificação do documento administrativo da Universidade de Laval, Canadá. Podemos observar na prática da aplicação desse princípio da divisão baseada nas funções de uma instituição pré-organizada por Robert. E aqui é recomendável a inclusão de conceitos da função de atividade que estão contemplados na norma internacional para a descrição das funções e o sistema arquivístico do Conselho Internacional de Arquivos. Qualquer objetivo de alto nível de responsabilidade da tarefa prescrita, como atribuição de uma entidade coletiva para a legislação política do mandato, funções que podem ser descompostas em conjuntos operacionais coordenados, tais como subfunções, procedimentos operacionais, atividades ou tarefas de transição. Ou consequência é a atividade A, tarefa desempenhada por uma entidade coletiva para realizar cada uma das suas funções, podendo haver várias atividades associadas a cada função. É certo que em caso de algumas atividades pode ocorrer sobre diferentes funções e atividades que abraçam a transação e os seus turnos, que podem ser documentos e são exemplos para funções para recrutamento, seleção, votação, monitoramento e avaliação. O módulo 4 do curso sobre a gestão de documentos, arquivos e portais internacionais arquivísticos propõe sintetiza bem a questão da escolha de uma base de divisão para a elaboração de um plano de classificação de documentos arquivísticos, encarando como uma etapa fundamental para a construção das classes. O problema residiria em que ocorre nas diversas bases de divisão para a mesma estrutura de classificação, pois a classe pode ser baseada nas grandes atividades, nos tipos de documentos e nos tipos de organização,
indo pouco longe no módulo que chama a atenção para o lado que diversas bases podem ser utilizadas por o outro lado. Outras devem ser evitadas, especialmente nas divisões, por um documento que possui um pouco significativo da estrutura cromomática do órgão, por sofrer modificações ao longo do tempo. Preocupado com essa questão em níveis de divisões, elaborando um plano de subclassificação, pois os mesmos formaram um conjunto de acordo com as divisões realizadas no fundo de Souza. Observe que seu primeiro nível de divisão está vinculado diretamente ou indiretamente na missão do produtor. As funções, por sua vez, determinam o segundo nível de divisão. Entretanto, nos demais divisões surgem diferenças dos princípios da divisão, como atividades tipológicas documental, que não é recomendada em termos de classificação por demonstrado anteriormente. Do que foi exposto, temos assim o princípio do respeito de fundos como primeiro recorde conceitual a ser realizado. O objetivo de classificar, entretanto, é a filosofia como ressalta o Pombo, entretanto, baseado no período teórico para relações hierárquicas que são estabelecidas na estruturação dos planos. Porém, a teoria de classificação incorpora os seus princípios nas discussões sobre as relações hierárquicas, advindas da filosofia lógica aristotélica, que pode ser aplicada nas áreas do saber. A exemplo de utilizar um único princípio de divisão em cadeia, orientação esta que foi igualmente encontrada na literatura arquivística, que se trata da construção de planos de classificação. A desrespeito a toda a discussão que envolve a escolha do princípio da divisão após a estruturação da classe, torna-se necessária a adoção do método para indicar esta ordem e as combinações estabelecidas, isto é, a instrumentalização do código pela notação, o qual comumente é denominado na literatura arquivística como codificação. Conforme Barbosa, a notação do sistema de classificação é um conjunto de símbolos que representam o assunto. O assunto dos livros e documentos é imprescindível para qualquer sistema possuir representação simbólica dos assuntos. Completando a citação acima, recorrente à piedade, que define a notação como conjunto de símbolos destinado a representar os tempos de classificação, traduzido da linguagem codificada do assunto do documento, e permitindo sua localização nas estantes e nos catálogos e nas tabelas de classificação. Os caracteres empregados na notação tanto podem ser números e letras e sinais gráficos, enquanto empregada apenas no caractere é chamada de notação pura. Ao contrário, quando se empregam em vários tipos de caracteres, estes que recebem denominação notação mista e principal função de localizar assunto no acervo, mas também possibilita a ordenação lógica e física dos próprios documentos pelos mesmos respectivos assuntos. Piedade, 1983, página 40 e 41. Resume a finalidade de qualidades da menção que deve apresentar, dentre elas, destacamos a capacidade de traduzir símbolos e assuntos dos documentos, permitir a sua ordenação lógica, segundo os assuntos que tratam e possibilitam a sua síntese, mostrar a hierarquia e estrutura do sistema de classificação, indicar a ordem do assunto do modo exato e imediato, a fim de permitir a localização da informação procurada, possibilitar e revelar integralmente o assunto do documento, especificidade, ser hospitaleira, isto é, permitir que o número de subdivisões necessárias a cada assunto seja flexível e expansivo, isto é, permitindo a inclusão de novos assuntos, posições convenientes que relatam a estrutura classificatória, a sua hierarquia, isto é, mostrar as classes relacionadas e as classes subordinadas expressivamente. À primeira vista é que apenas a escolha de um caractere do conjunto de símbolos e o que temos, entretanto, em toda a complexidade que envolve o processo de classificação, sintetizado na notação, pois ela traz no seu âmago as principais questões teóricas, metodológicas que se encontram subjacentes à elaboração do plano de classificação.
Daí sua função, e permitido uma síntese, ou seja, uma forma de símbolos, que represente assuntos compostos ou complexos. Entretanto, apesar da sua importância na construção dos planos de classificação, nós encontramos uma preocupação analítica com a relação da notação da literatura arquivística pesquisada no módulo 4 no curso de Gestão de Tratamento da FIFA. Elementos relativos à quantidade de notação com simplicidade e flexibilidade de seu caráter sintético relevado à sua estrutura de plano de classificação são encontrados nas duas abordagens. O diferencial repousa pela própria essência do documento arquivístico em sua organicidade. A notação facilita a reconstituição do dossiê, sobretudo aqueles que são compostos de documentos formais variados e registrados sobre diversos suportes de informação, como o mesmo deve ser utilizado por documentos que reportam ao mesmo assunto conservado em diferentes suportes e mais fácil de recuperar os componentes em um dossiê. Outro ponto destacado pela PIAF é a relação da notação, que assume bem as principais questões teóricas e metodológicas, nas quais a construção desse tipo de linguagem documentária está envolvida na capacidade capacitação, da adaptação, da classificação apesar de frentes de realidades administrativas marcantes por constantes mudanças organizacionais. Nesse sentido, cabe a notação de possibilitar a inclusão ou a exclusão de subdivisões, a refletir a organicidade e a unidade produtor do arquivo. Etapas de elaboração de um plano possíveis para caminho a recorrer. Aceitamos que há preocupação recorrente aos estudos arquivísticos, isso que reflete nas graduações de arquivologia e a elaboração de linguagens documentais notacionais, de plano de classificação de documentos ou verbais, listas de encabeçados, assuntos e tesauros, fundamentada a princípios de teoria de classificação, está no âmbito da análise da representação documentária, somando-se a isto aos conhecimentos da arquivística e suas demais áreas de interlocução, a proposta de construção de instrumentos de representação de informação nas bases indutivas da ADNOC, além de escassos conhecidos sobre a produção dos documentos, tendo em vista a qual estágio de desenvolvimento acadêmico na área. A construção dessa linguagem documentária é uma atividade de compartilhamento de conhecimento, com envolvimento de experts, diversos expertises e diversos profissionais em diversos momentos das atividades. Ressaltamos a importância do diálogo entre o conhecimento teórico e tácito. Com a seguinte, procuramos descrever de forma exploratória. Para a elaboração de um plano é necessário o conhecimento do ambiente organizacional e os seus conceitos, o que não significa uma descrição de suas atribuições e funções, mas também, sobretudo, uma investigação da organização, o seu contexto histórico, com a base da Sociedade de Sousa, 2007, os procedimentos metodológicos que partiriam da identificação, da compreensão do criador, produtor da organização, da entidade e instituição de seus produtos e documentos arquivísticos. A partir das atividades assinaladas por Veloto para a organização dos documentos de um fundo de arquivo Sousa, entende-se que é possível encontrar também informações necessárias para elaborar os planos de classificação documental, os quais sejam o levantamento de evolução institucional da organização a parte das dimensões históricas do levantamento de organização em sua individualidade, ou seja, sua missão, sua estrutura, função, atividades, procedimento, formas informais e levantamentos dos documentos acumulados,
produzidos e recebidos, condições de produção, de acumulação e criação de tipologia documentários. Por esse lado, tem uma perspectiva de análise empírica. Bernardes envolveu-se no trabalho com a finalidade de fornecer embasamento técnico legal para a elaboração dos planos de classificação de tabelas de temporalidade e no âmbito da administração pública do seu estado de São Paulo. A despeito sobre a maior ou menor detalhamento das etapas a serem seguidas, a elaboração dos planos de classificação de documentos arquivísticos, bem como as características ao público de cada um destina tanto para o trabalho de Souza, de um cunho acadêmico, quanto os trabalhos de Bernardes. A natureza empírica encontramos como primeiro recorde de objeto a classificar o conhecimento do órgão da entidade do produtor de um arquivo de consequentes desdobramentos do saber, do levantamento de sua estrutura organizacional e os elementos que compõem com unidades organizacionais e chegam a ser o detalhamento de suas funções, atribuições e atividades que incidem diretamente a produção dos documentos arquivísticos. Como foi anteriormente posto, a partir do conhecimento do sujeito do criador arquivístico de uma opção teórico-metodológica que incide diretamente sobre os princípios da divisão a ser adotado, ou seja, a função. Isso pode ser claramente classificado nas notações utilizadas no manual coordenado por Bernardes, ou seja, o órgão produtor, função, subfunção, atividade ou série documental. As funções atribuídas à atividade estarão representadas nas classes e subclasses do plano de classificação, ou seja, na estrutura classificatória. É fundamental que recorramos mais uma vez para a contribuição da teoria de classificação advinda da lógica aristotélica, aristotélica e aprofundamento analisado para Radagagan, que recitou a classificação dos pontos para a sistematização da estruturação da classe, da característica do gênero da espécie, da diferença entre os muitos outros princípios. De maneira sucinta, aqui podemos assim explicar alguns desses princípios e classes de conjunto de coisas e ideias que possuem vários atributos. Predicamos a qualidade em comum, característica e qualidade do atributo escolhido para formar a classe, gênero, conjunto de coisas e ideias que pode ser dividida em dois ou mais grupos de espécies. Espécies que resultam da divisão de um gênero para determinada característica, diferença ou qualidade de atributo que distingue as espécies, isto é, características diferenciadoras que possam ser materialização e existência da função de uma atividade tipológica do documento que são enfatizados aos trabalhos de Souza Bernardes, enquanto o primeiro atende o que levantamos das mesas, uma etapa cumprida para a elaboração de plano de classificação de Bernardes. Utiliza a divisão tanto para documentar o que corresponde ao último dígito da notação adotada e fazendo analogia com os esquemas de classificação bibliográficos. A anotação das séries documentais, tipologia documental proposta de Bernardes que poderiam ser pensadas no que encontramos nas tabelas auxiliares de forma documental desse esquema. Não fazem parte das classes principais dos esquemas DDD 000 e 900 dessas notações acrescentadas no final da notação principal, quanto extremamente necessárias e acendido do princípio da relação. Não resta dúvidas que os métodos de classificação que respeitam a produção e a acumulação originais da documentação que resultam, em alguns casos, de famosas divisões, seções legislativa e administrativa que dominam o judiciário, a história, são fortalezas que se rendeu há um bom tempo o princípio do aspecto aos fundos,
Foi isso possível observar os autores citados no quadro da eleição do conhecimento, do sujeito do criador, dos arquivos como o primeiro recorde conceitual a ser dado para a elaboração de planos de classificação para documentos arquivísticos. E o segundo ponto em comum entre os autores tratados foram distinguir as duas categorias em funções desempenhadas pelas instituições, ou seja, atividades meio e atividade fim, para extraírem de maneira hierárquica os princípios da divisão baseando nas funções, subdivisões e atividades, que correspondem respectivamente a classe, subclasse e divisões. O modelo proposto em Sousa trabalha nas divisões do criador do arquivo e o seu contexto de historiador. Individualidade enquanto a Constituição possibilita, por um lado, vincular a instituição ao seu contexto político, administrativo e social, e por outro, verticalizar o conhecimento funcional da mesma. Assim, o setor acrescenta uma etapa importante para a construção de um plano de classificação que extrapola o âmbito da caracterização da instituição e busca entender o contexto no qual da mesma se insere neste ponto, podendo restabelecer um diálogo da teoria da classificação para a elaboração do esquema de classificação, pois os primeiros passos a ser dado nessa empreitada é mapear o universo do conhecimento do objeto de classificação para depois restabelecer o nível de extensão do corte classificatório. Nesse sentido, mapear significa decidir o domínio do conhecimento, que servirá para a base de organização das unidades classificatórias, com a preocupação do conhecer do contexto no qual se insere uma dada instituição. Sousa busca o alargamento dos assuntos tratados como documento além da relação raiz e núcleo sujeito-produtor, levando-se em conta das normas comunidades do conhecimento que relacionam, ou seja, no contexto do qual se insere. Dessa forma, propomos o acréscimo das duas etapas do modelo de elaboração de Sousa, considerando a avaliação, modelos de análise de funções de organização, elementos, fatores que considera contextualização, estrutura organizacional, unidade organizacional, atributo, atividade e tarefa, validação técnica, resistência à legislação arquivística, princípios que reagem à constituição da linguagem documentária, dominação como sigla, localização da área, situação, vinculação administrativa política, organograma, atribuição, unidades de organizacionais, atividades meio, atividades de elaboração de modificações, denominação da localização, responsáveis pela vinculação da hierárquica, descrição das atividades que compõem a atribuição, descrição de tarefa que compõe a atividade, identificação dos tipos de documentos que podem ser resultado das tarefas executadas, aplicável para complexos em termos técnicos. E vamos para a parte da conclusão, que chegou muito rápido. O presente trabalho procurou demonstrar a necessidade do diálogo e estabelecer que sustentaram um dos princípios teóricos e metodológicos que devem ser levados em conta na construção de um plano de classificação para o documento arquivístico e considerando o que já é existente nos princípios da teoria da classificação que visa a organização do conhecimento registrado nos documentos. A literatura arquivística nacional e internacional observou-se no consenso sobre a importância da classificação dos documentos em fase decorrente dos arquivos, entretanto, aos princípios teóricos metodológicos que reagem na construção de planos de classificação de documentos. Os arquivos, especialmente em que se refere à escolha do princípio de divisão, constatam-se controvérsias, por sua vez, que poderiam ser discutidas a partir de diálogos de maior em outras áreas do conhecimento, especialmente a lógica da ciência da informação. Destacamos a pesquisa bibliográfica analisando o âmbito
nacional sobre o tema de trabalho de Souza, resultando do seu doutoramento, que faz a pesquisa exaustiva sobre os princípios teóricos metodológicos que agem na construção de planos de classificação e apresentou um modelo de análise de trabalhos com as duas dimensões do sujeito criador do arquivo, com o contexto da sua individualidade, que existe um consenso entre as áreas, e se ele assume a ter como primeiro corte conceitual para a montagem de um plano de conhecimento de instituição, baseando-se no princípio de respeito aos fundos, e a partir disso observa-se um salvo de alguma exceção na nossa contribuição acadêmica é escassez sobre o tema apresentado da controvérsia quanto ao princípio da divisão. Percebemos que a manutenção da tradição da manualística ainda é uma marca da área da arquivologia, que busca por soluções práticas para problemas em relação à organização da informação, que se dá nas várias explicações que justificam a sua inserção no âmbito de classificação pragmáticas, que está apontado na literatura do pesquisador. Por fim, acreditamos por meio da teoria da classificação denominada bibliográfica, em especial como auxiliar de fundamentos de um modelo baseado na lógica analítico e sintético, facilitado e impossível compreender as ações que o homem e a manifestação do conhecimento humano, registrado por diversas espécies de documentos, inclusive da natureza arquivística, de modo a organizar e sistematizar o conhecimento das ideias com as coisas e ações, e assim por estruturas de domínios de conhecimento por suas funções e contextos que são imperativas para a organização dos documentos nas unidades e nos serviços de informação como os arquivos.